começar a terceira aula hoje, vamos ter mais uma aula. A próxima aula a gente vai fazer uma confraternização e a quinta aula vai ser a aula prática, que eu vou estar agendando juntamente ao hospital das feiras, para a gente estar indo lá, fazer a visita, se organizar tudo direitinho, para a gente estar podendo ir lá e colocar em prática o ensinamento que a gente teve. Mas o principal é o amor, eu creio que cada um de vocês já tem isso no coração, amém? Vou pedir que alguém de vocês orasse para a gente estar podendo começar mais uma aula, amém? Amém. Senhor Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, eu venho te agradecer ao Pai que podemos estar aqui junto, ao Pai, compartilhando desse momento, ao Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor, que aprove o Senhor, Pai, sabe, manifestar em nós, ó Pai, o desejo de estar aqui, Pai. Senhor, que essa aula, Pai, possa ser, Pai, vinda, Pai, do Senhor, Pai, sabe, que possamos, ó Pai, sabe, Jesus, estar, Pai, fazendo com que o nosso amor pelas vidas, ó Pai, venha ser o principal fato, Pai, de estarmos aqui, Senhor, sabe, Jesus, e que isso, Pai, possa crescer mais e mais em nós, que essa noite venha ser uma noite de edificação, uma noite de aprendizado, uma noite de discernimento, de entendimento, que o Senhor possa, Pai, gerar, Pai, tudo isso no nosso coração e na nossa mente. Senhor, que possamos sair daqui, Pai, com mais uma aula, Pai, concluída, ó Pai, sabe, e com a nossa mente, ó Pai, sabe, transformada, ó Pai, preparada, ó Pai, para estar, Pai, sabe, alcançando aqueles que necessitam do Teu amor, Pai, e da Tua presença, Pai. Sim, te agradeço pela vida de cada um que está aqui. Senhor, que o Senhor possa usar o nosso professor, o Pedro, ó Pai, sabe, com entendimento, ó Pai, sabe, que todo discernimento, ó Pai, possa estar sobre ele, Pai, para que ele venha para ministrar essa aula nessa noite. Senhor, eu sempre te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos dar continuidade lá na página 18. Comunicação com Deus. Amém. Quem não tiver a apostila depois, só incluir a apostila que foi mandada, colocada no grupo, porque a apostila é bom, porque tem coisas que vocês vão ter que reler, né? E é um material que vocês vão ter para uma ferramenta, amém? Lá na página 18, Comunicação com Deus, fala assim, Jeremias 33, fala assim, clame a mim e respondeis, e anuncieis coisas grandes e ocultas que não sabes. A comunicação com Deus é vital para que haja uma boa comunicação com os outros. Para estar em sintonia com Deus é preciso querer ouvir. Primeira coisa para querer estar em sintonia com Deus, a gente tem preciso querer ouvir. E como é que a gente vai ouvir Deus? Como é que você ouve Deus, gente? Orando, lendo a palavra, buscando, principalmente lendo a palavra. É o melhor jeito que vocês vão ouvir Deus. E esperar para ouvir a voz de Deus. Isso é complicado. Muitas vezes a gente acha que não está ouvindo a voz de Deus porque as coisas não estão acontecendo. Então, a gente tem que saber o tempo e esperar para ouvir. Eliminar a interferência do pecado. Isso é fundamental. E arquitetar-se. Arquitetar-se é o quê? É o que vocês estão fazendo aqui, se preparando. Amém? Vamos lá. Estar disposto a obedecer. Isso é uma grande dificuldade, porque na questão da capelania e na ordem hospitalar, tem gente que trabalha no hospital, sabe já como é que é. Tem uma hierarquia, tem a disciplina, tem um jeito para que você vai entrar, como você vai ter que se portar lá dentro, obedecer o cronograma do hospital. Isso já foi falado em aulas anteriores, isso é fundamental, porque se a gente não obedecer esse cronograma, infelizmente a gente vai chegar no lugar uma vez só e não vai voltar mais. Porque a gente tem que se adequar à rotina do hospital. E quando a gente se adequa à rotina do hospital, a gente consegue implantar o nosso método de capelania dentro daquela rotina. O hospital não vai mudar a rotina porque a capelania entrou no hospital, mas o capelão vai ter que se adequar à rotina do hospital para estar exercendo o seu serviço lá. Ter um humor estável. Isso aí a gente tem que entender, porque tem pessoas que hoje está bem, hoje está top. Lógico, nem todo mundo vai ter um dia bom, mas ter um humor estável, ter sabedoria, porque, e eu vou falar aqui, vai ter dia que você não vai estar legal. Não tem dia que você não está legal? Mas você não tem que trabalhar? Não vai trabalhar? Então a gente tem que saber dosar isso e avançar nossos obstáculos, porque senão a gente não vai fazer nada para Deus.
Vou dar um exemplo, ele vai ter que escutar na gravação. Leandro falou muita cor de dente. Mas tem hora que você vai ter que vencer uma dor de dente. Entendeu? Tem hora que você vai ter que saber avançar. 13 ali, ó. Ter tato e profundo respeito às opiniões religiosas divergentes. Isso a gente falou. Ter tato e profundo respeito. Eu li essa página, não li essa página na aula passada? Então não estou conseguindo pular. Eu li a 19? Não, né? Parei na 19. Parei no 15, né? 18. Foi no 18? Isso aí, não se irritar facilmente. Não ter pavio curto. Infelizmente, a gente tem que matar nosso... Tem pessoas que falam que é temperamento, é o jeito da pessoa, mas temos que ser mansos, não tem jeito. Se você for exercer capelania, você tem que ser, não sabe por quê? Porque você vai chegar no leito de hospital e vai estar uma pessoa lá que está sentindo dor, uma pessoa que está passando um problema, uma pessoa que vai estar irritada, muitas vezes uma pessoa que jovem, usando fralda. Márcio sabe que é enfermeiro, sabe, aquilo incomoda. Então você vai ter que ser sensível àquela pessoa. E você vai chegar lá e com alguma palavra da pessoa você vai logo se irritar para o corpo. Não tem cabimento. Então a gente tem que ter, na página 23 eu vou falar muito isso com vocês, discernimento, que a gente vai ter que ter. Vamos lá. 19. Saber controlar a língua, usando para curar e não para ferir. Isso é fundamental. Vou dar um exemplo de uma visita que fomos fazer uma vez. E o irmão, a senhora deu um parecer lá da situação dela. Em vez da pessoa chegar e falar uma coisa que levasse para cima, tipo assim, não, a tendência disso aí é só piorar. Já viu aquela pessoa que chega, em vez de levar uma palavra de sabedoria que vai jogar para cima, a pessoa chegou que não, eu conheci alguém que aconteceu isso e morreu. Não, estou falando sério. Então você tem que saber dosar a sua língua, o que você vai falar. Por isso que o capelão, ele vai ter que escutar mais, falar menos. Quando falar, falar o necessário. E falar sabedoria, porque a gente vai estar ali para transmitir o que é a mensagem de Cristo. E conforme eu falei, muitas pessoas não são cristãos, então você vai ter que ter muita sabedoria e discernimento. Então, escutar mais e saber falar no momento certo. Vamos lá. Certas pessoas têm a língua afiada como uma espada, pronta para destruir outros, mas as palavras do homem sábio ajudam a estabelecer amor e paz. Provérbios 12, 18. Pense, depois fale. Isso é fundamental. Pense, depois fale. Depois que você lançou a palavra, já era, não vai voltar. Então, muitas das vezes a gente fala as coisas, a gente toma atitudes muito sem pensar, muito investido. Então, quando você chegar, isso aqui é até para a vida, é capelania, mas até para a vida. Você pense muito bem antes do que você vai falar. Porque a palavra, ao mesmo tempo que ela tem poder para levantar, ela tem poder para matar, para destruir. Então, a gente pense muito bem antes de falar. Normalmente a gente costuma falar, né, que a nossa boca fala que o nosso coração está cheio. Então examine muito bem como está o coração, porque normalmente quando a gente fala, as coisas estão no nosso coração. Então você lá no leito do hospital, você vai ter que saber separar as coisas. Você está ali como cumprindo uma missão, você está indo debaixo de um envio, para levar o amor e levar a esperança. Porque muitas pessoas a gente vai ter que saber o tipo de lidar com isso, essa frustração. Muitas pessoas que a gente vai acompanhar durante a capelania vão morrer. Vai ter dia, semana que você vai chegar naquele leito e aquela pessoa não vai estar lá. Como é que você vai se portar? Como é que vai estar a sua estrutura para ir para o outro leito? Então, é natural, não é natural, mas a gente vai ter que saber lidar com isso. Então, a gente tem que se preparar emocionalmente. Vou chegar nessa parte, vamos lá. Pense e depois fale. Existem algumas frases que pode cavar abismo ao invés de construir ponte. Faz com que nos coloquemos acima da outra pessoa, menosprezando seus sentimentos, palavras. E
é imprescindível que examinamos nossas próprias palavras e que muitos, além de escutar, possamos ser simpáticos e pacientes. A seguir algumas frases que devemos evitar usar. Presta atenção, está escrito aí. Uma, vou dizer o que acho que você deve fazer. Não deve usar isso. Tem gente que fala assim, ele chega para a pessoa, vou lhe dizer como é que você deve fazer, Ana Paula. Vou lhe dizer como é que você tem que sentar nessa cadeira, porque essa cadeira está quebrada. Entendeu? Meu conselho para você é, como é que você vai chegar no leito do hospital? Primeiro, você não é médico, você está aqui para transmitir a mensagem de Deus. Como é que você vai falar? Meu conselho para você é, vai falar um monte de coisa que não deve falar, por isso que a gente precisa primeiro escutar. O outro, vou mostrar onde você errou. Estou lhe dizendo isso para o seu próprio bem. Seu problema, pelo que posso ver, você não pediu meu conselho mais. Você está salvo. Isso a gente usa muito na rua evangelizando. Aí outra história. Aí outra história. Mas esse aqui, você está salvo, você só vai usar quando você tiver. Por isso que é fundamental o caderninho, quando você for fazer a visita e ter o contato, você ter E eu vou falar de saber dividir esse relacionamento de capelão e paciente. É igual o pastor e ovelha. O pastor não sabe dividir as emoções, você não tem que saber dividir. Porque esse ponto de chegar que você está salvo, a nossa função ali é o que é para levar a salvação. Porque senão o capelão não teria a função do capelão só para levar o amor, a fé também, mas sem salvação o serviço não vai estar completo. Não. Então nossa função é o quê? Levar o amor e levar a salvação. Página 20. Olha, deixa eu me mostrar como se faz isso. Agora veja como eu teria procedido. Há apenas uma coisa que eu teria feito diferente. Tudo isso que eu falei aqui, você está se colocando acima da pessoa. Você entendeu o que eu estou falando? E você não está ali para se colocar acima da pessoa. E aqui até fala do jeito quando você for falar. Tem lugar aí, Fábio. Pega a cadeira, coloca, senta aí atrás. Tem até o jeito certo de você falar isso. Fala muito na linguagem corporal. Quando você vai falar com uma criança ou falar com seu filho, eu falo assim na altura dele, porque você não pode mostrar autoridade para a pessoa, uma pessoa que está acamada. Então você sempre pode falar. Mas diante da situação do doente, a gente pode fazer um apelo? Vou chegar nesse ponto. Pode, porque eu já fiz. Isso é um consenso. Depois que você tem, e você tem que ter muito discernimento no espírito, que vai ter, pode ser aquela a única oportunidade que você vai ter para fazer aquilo. E quando você vai debaixo do envio, você vai ter esse discernimento e você vai ter essa sensibilidade para fazer isso no momento certo. Você vai poder fazer o apelo. Porque vai ter pessoas que você vai estar ali e aquele último momento mesmo daquela pessoa, aquela última oportunidade, e no outro dia que você for voltar ou na semana, mas já não vai estar ali porque morreu. Então o Espírito Santo vai capacitar cada um de vocês para ter esse discernimento de fazer o apelo, porque vocês vão estar ali como ministro de Cristo, ministro do Evangelho, para levar o amor, levar a salvação. Vamos lá. 21. Ter convicção quando a dignidade, valor e potencialidade do indivíduo. Cada pessoa é alguém importante, especial, tão amada por Deus, que deu seu filho para morrer por ela. O que é isso aqui? Você vai, e isso aqui vai ter pessoas que você vai estar visitando ali, que eu não sei nesse caso, nesse hospital não tem, mas um exemplo, no geral de São Gonçalo, tem muitas pessoas que estão internadas ali, que estão, como é que se fala? Estão sobre custódia, né? Presos já, né? Você vai visitar pessoas que acabou de cometer um latrocínio, vou dar um exemplo, e foi baleado e foi para o hospital, e você é capelão. Você vai estar ali para julgar como juiz, ou você vai estar ali como ministro do Evangelho para levar a salvação? Então você vai ter que saber separar essas coisas, porque quando você for perguntar, os que estão presos sob custódia, tem um responsável que fala, essa pessoa fez isso, 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 e está sob custódia. E você vai ter que saber lidar ali, porque você não pode misturar os sentimentos e as emoções. Você está ali para falar de Jesus. Vai ter pessoas que vão estar ali no leito do hospital que abusou de uma criança, está presa. Qual vai ser a sua reação?
estão entendendo? É difícil. É difícil. É difícil. Imagine para Jesus. E aqui, numa página, vou pular para a página, vou continuar aqui lendo, mas isso aqui eu vou pedir para vocês lerem para a TV de casa, onde eu parei aqui? 21. É importante você ler, mas eu queria trabalhar com vocês justamente a página 23 até o 22, vocês vão ler em casa, façam um resumo do entendimento aqui, também vou fazer isso, um resumo. Faça, eu quero trabalhar aqui a arte de escutar hoje nessa aula, a aula dessa semana, a terceira aula, que a apostila está bem resumida, gente. Se vocês lerem cada tópico, vocês vão saber discernir e entender. Mas eu quero falar aqui hoje da arte de escutar. Página 23, lá no final. Avalie sua atitude íntima, sentimento, preconceito e motivação. Porque eu queria falar justamente nessa parte de discernir, quando eu entrei nesse assunto, de quando você chegar no leito de um paciente, você pedir a Deus, primeiramente se preparar e discernir para quando você entrar naquele leito, não é que você vai sentir, para que Deus, o Espírito Santo, venha te entregar como você vai proceder naquele leito. Por quê? Como a gente já falou na primeira aula, tem muitas doenças que são o quê? Psicossomáticas. Acertei, não é? E vocês sabem o que são doenças aí já travou. Vocês sabem o que é essas tipos de doenças? E muitas dessas doenças são geradas por falta o quê? De perdão. Fala, falta de perdão. O falta de perdão te deixa doente. Você sabia disso? Então você vai ter que saber discernir. Você vai chegar no leito que uma pessoa está simplesmente enferma, doente, sabe por quê? Porque não liberou perdão. E o que é perdão? O perdão é você. Só quem passou por alguma situação vai saber. Eu gosto muito daquela passagem da Bíblia do servo que devia o seu senhor. Quem vai lembrar dessa passagem onde está? Que ele devia o seu senhor e o senhor dele foi e perdoou a dívida dele. Tipo, eu devia 1 milhão a Anderson. Anderson foi e me perdoou 1 milhão. Mas o pastor ali me devia 100 reais. Eu não perdoei os 100 reais dele. Coloquei ele preso. Vocês estão entendendo? Quem perdoou mais? Anderson, que me perdoou mais porque eu tinha 1 milhão. Então, perdão é perder muito, é abrir mão de muito. E a questão do perdão não quer dizer que você vai esquecer. Você não vai esquecer, mas aquilo não pode te gerar mais dor. Se você lembra de alguma coisa que ainda te gera dor, você não perdoou. E tem muita gente que está no leito de hospital justamente porque não liberou perdão e causou doença para a sua vida. Para a sua vida, psicossomática para a sua vida. Então, a gente tem que chegar e saber discernir aquele leito de aquele paciente, se é doença da alma, se é doença realmente que a pessoa realmente está doente, ou se é doença espiritual, porque eu vou falar aqui, vai ter leito de hospital que você vai chegar, que a pessoa vai se manifestar. Já aconteceu isso com você? Comigo ainda não, aconteceu em visita. Não, sim. No hospital não. No hospital não, vai ter gente que vai se manifestar. E aí, como é que você vai se proceder? Entendeu? Vai ter pessoas que vão se manifestar. Vai ter pessoas, então você vai ter habilidade, e isso é um dom que vocês vão ter que praticar, de como você conversar com a pessoa. Um exemplo, quem é ferido na paternidade, teve algum problema com o pai ou com o filho, você conversando com a pessoa, você vai ter esse discernimento que a pessoa vai dizer, opa, essa pessoa é ferida aí. Você tem que pedir isso para Deus te dar. Porque quando você chegar no leito do hospital, estou conversando, um exemplo, César é o paciente, e já tem uma certa intimidade conversando com César vai me dar uma brecha, pô, mas meu filho não veio me visitar, mas meu filho é isso, opa, César está ferido aí com o filho dele. Então você o quê? Vai o quê? Anotar no seu caderninho e começar a trabalhar aquilo com César, e se possível for, você vai conseguir o telefone daquele filho e conversar com aquele filho, portanto que vai ter a parte da capelania familiar, porque não vamos só lidar com o paciente, a gente vai lidar com o paciente e com o familiar do paciente.
Porque é fundamental. Por que isso é fundamental? Porque você vai consolidar aquela capelania. Você vai dar o telefone do paciente. Opa, liguei para o filho de César. O que houve? Isso, aquilo, tal. Aí eu começo a trabalhar, eu entendo que a doença que César pode estar ocasionando é uma mágoa, uma falta de perdão. Então é mais fácil eu trabalhar com César e ajudar César a superar aquela dificuldade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando você pede discernimento ao Espírito para entrar em cada lei, você vai entender o que cada paciente vai estar vivendo. E Deus entrega a gente. Deus entrega, porque para Deus nada é impossível. E você vai ter essa percepção. Vamos lá para o próximo tópico. Aquela passagem é Mateus 18. É Mateus 18? Do credor, né? Isso aí, fala antes. É uma dúvida que eu tive agora nessa questão que você falou aí. Você não acha que existe uma falha da nossa parte? Estou dizendo isso, a gente já está já uns 6 ou 7 meses no lar de idosos. Você não acha que tem uma falha da nossa parte, de acordo com o que você falou agora, essa questão de não escutar mais aqueles idosos lá em relação à vida deles? A gente sabe que muitos ali estão com a cabeça meio confusa e tal. Mas assim, não podemos agora é primordial até mesmo porque devido que muitos podem estar ali com questões familiares. Eu conversei com 5, 6, eu já sei que é falta de perdão e eles já me falaram a vida deles. Os que não conseguem muito falar, não conseguiram nada não. Tipo o seu Antônio, eu consegui falar, consegui conversar com. Agora eu tenho que lembrar o nome deles. Vou dar um exemplo aqui, sem querer expor a pessoa, mas o seu Calil, por exemplo. Calil não é isso? Camu? Seu Camu já não está muito bom de ideia, não. Todo mundo fala que conhece ele, que ele mas eu fiquei sabendo um pouco da situação dele no domingo passado, através do Vinícius. A história dele, o que aconteceu. Entendeu? Mas não dá para expor nessa aula não. Mas cada um tem uma história. Mas eu gosto muito dessa a passagem que está na Bíblia que fala assim nele. Honrar pai e mãe. E quando fala honrar pai e mãe, fala porque se o pai é bom, a mãe é boa, fala na Bíblia, pastor, se o pai e a mãe foi boa, foi ruim, fala só o quê? É honrar. Independente do que eles vieram fazer lá, eu não estou aqui para julgar ninguém, cada um sabe onde o calo aperta. Honrar pai e mãe. Tem gente ali que não tem visita de um filho de um parente há muito tempo. Entendeu? Cada um vai prestar conta com Deus dos seus atos. Isso aqui a gente não pode julgar, que aqui eu não estou como juiz para julgar. Eu entendi o seu entendimento, mas é bom para a gente entender. Porque o pouco que eu conversei com o senhor Antônio, ele falou tal, que não sei o quê, que falava que ele era um homem ruim, que matar essas coisas, tudo mais. Mas eu falei, senhor Antônio, você aceita o perdão de Cristo? Aceito. Então ele te perdoou. Você se arrependeu pelo que você fez? Me arrependi. Amém. Você está entendendo? A gente não está ali não vamos estar como juiz, porque muitas pessoas vão estar ali no leito do hospital, amarguradas, sofrendo. Então você, em vez de levar a solução, muitas das vezes pelo seu querer falar mais do que escutar, você vai acabar apagando fogo com gasolina. Então você não está ali para solucionar certos problemas, você está ali como mensageiro de Cristo, você está ali para levar amor e falar de Jesus e aquela pessoa venha ter um entendimento, querer aceitar Jesus e alcançar a sua salvação. Fala. Eu ia falar, eu perguntar. Na última aula você falou que não, tipo assim, tá ali para levar amor, certo? Aí no leito do hospital a gente não pode encostar nos doentes. Claro que vai ter muita carência, a gente percebe que a maioria dos pacientes quer abraço e tudo mais. Então, no asilo a gente pode dar abraço, mas no hospital não pode. No hospital vai ter certo, tudo é a conversa e a presença de Deus. Já teve hospital que até o enfermeiro pediu para receber oração de abraço. O médico ali pediu oração. Entendeu? É um momento, por isso que a importância de você ser constante. Falar mais uma vez, não faça a capelania só para ter a carteirinha da capelania. Fundamental na nossa vida, até na nossa vida pessoal, é a constância. Constância, 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 constância. Se você for desanimar, porque no primeiro dia, eu dei até esse exemplo, estou até devendo que eu tenho adiado muito. Quem lembra o começo do culto lá em Piratininga? Como é que era?
Era cheio, era cheio? Não é que não está vazio, mas aquilo não me desanimou. Por ter menos pessoas, umas saíram e vendo outras pessoas que foram, aceitaram Jesus e estão no mundo, é igual na igreja. Imagina se um pastor, olha, 500 membros, mas a rotatividade de pessoas que entra e sai, e você vê que vai para o mundo desanimado e vai parar o ministério dele. Você está entendendo? Então vai ter um momento certo que a gente vai falar, vai abraçar, vai batizar, entendeu? Aqui fala a questão do óleo ungido, porque isso passa contaminação. Márcio, melhor do que eu pode falar. Tem paciente que está num estado tão crítico, uma simples contaminação, que o paciente pode vir a óbito. Então a gente vai ter esse discernimento. Mas paciente que já foi para o quarto, está tudo ok, você pode fazer esse tipo de trabalho. Onde eu parei aqui, gente? Devemos desenvolver a capacidade de avaliar as emoções, sua e do enfermo. O que é isso? Avaliar suas emoções. É o que eu falei. Avaliar suas emoções é que eu saí do leito onde estava Vitor. E Vitor estava muito mal. E na semana passada eu falei com o Vitor que estava muito bem, Vitor aceitou Jesus, e Vitor estava muito mal, e Vitor está perto de morrer. E Vitor ali naquela visita, Vitor vê a óbito. E eu tenho que ir para outro leito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Não pode levar aquela carga que você teve aqui, aquele impacto que você teve ali, para o próximo leito, porque senão você não vai conseguir desenvolver do jeito certo. Porque se você levar aquilo ali, aquela experiência que você viveu com o Vitor, mexendo no seu emocional, e para outra pessoa, e você passar aquilo para outro paciente, olha só, a outra pessoa está doente também. É difícil, gente. Não é que seja descartável, né? Não é que seja descartável. Ter o discernimento de você, não posso passar aquilo, e ver suas emoções. Você não pode misturar. Exemplo de pastor. Jesus, ministério de Jesus. Jesus tinha a multidão, né? Fala, pastor. Jesus tinha a multidão. Tinha os 70, né? Eles tinham os 12, tinham os 3 e tinha um mais que era mais chegado, não é isso? Sua casa, no seu ministério, vamos lá dizer assim, seu ministério. Você vai ter lá, dentro do seu ministério, vamos lá, um exemplo, um pastor. Os mais chegados dele vai ser quem? Primeiro, a casa dele, a família dele. Trazendo para dentro da igreja, a liderança. Dentro daquela liderança, ele vai ter 3 ou 4 que ele vai ser mais chegado. E dentro daquela liderança, ele pode ter um, máximo 2 ainda que é mais chegado. E as ovelhas, você tem que saber dividir isso no seu ministério, na sua caminhada e na sua vida. Uma das falhas que a gente tem, acha que todo mundo é amigo. Todo mundo é amigo. Então, ministerialmente, família, minha família. Aí vai ter ministério, vai ter você saber dividir isso, porque se você, quando for exercer capelania, você não souber dividir essas emoções, você vai falhar, porque você vai acabar absorvendo coisas que você não era para absorver, então você não vai exercer o seu papel do jeito certo. Vocês entenderam mais ou menos o que eu estou falando? Saber dividir, não misturar as emoções. Você ama, Jesus ama, mas Jesus soube dividir. A gente também sabe dividir. Pode falar, pastor. Estava falando da questão das emoções. Vamos supor, né, que eu chego no leito do hospital, encontro ali uma vida, não faço o apelo, entendo que não era necessário no momento do apelo, eu vou embora e aquela pessoa vem a hora. No caso, não sei se a palavra adequada é remorso, vem lá uma voz, por não ter feito o apelo, não sei se a palavra adequada é um sentimento de culpa, é aquilo, né? Como eu entendi. Como lidar com a gente possa passar por isso? Isso, ele vai passar. Como lidar com esse sentimento? Mas se você falou de Jesus. Oi? Se você falou de Jesus, só não fez o apelo. Não, você pode ter falado para Jesus. Muitas pessoas aí que ouviram falar de Jesus, mas não quis Jesus. Jesus, quando a pessoa confessa com a boca dela e ela quer e reconhece, pede perdão dos seus pecados. Igual no meu caso, eu sou pastor. E durante muitas vezes a gente faz os cultos, faz apelo. Às vezes a gente não faz apelo da mesma forma que a gente pode visitar uma pessoa, conversa, fala de Jesus, mas não faz apelo.
no dia seguinte, ou na mesma hora ali, aquela pessoa veio morrer, tá entendendo? Então, assim, como lidar com essa emoção que vem logo em seguida? É difícil, porque não vai vir uma condenação sobre a sua vida. Isso eu posso te garantir. Isso não vai vir uma garantia. Então, assim, são situações. São situações que você vai viver. Igual um exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Uma pessoa incorporou, veio do processo. E aquela pessoa no meio do processo, qual é a coisa mais básica que a gente tem que fazer? Sai em nome de Jesus. Mas tem pessoas que vão fazer o quê? Quem é você? O que você está fazendo aqui? E no meio daquele processo, aquela pessoa vem ter uma parada cardíaca e vem morrer. Você está entendendo o que eu estou falando? Que você simplesmente poderia falar que sai em nome de Jesus. Ninguém aqui é jornalista para ficar entrevistando o demônio, não, gente. O demônio vai acrescentar o que? Você viu Jesus, o ministério de Jesus é tão top que a gente, um erro que a gente comete, sabe o quê? Você é outra história que eu vou falar aqui. Deixa eu falar aqui. Você já viu que quando Jesus chegava para você via Jesus curando e orando vidas para Jesus se curar? Viu? Você já via Jesus? Você lê naquilo que você vê? Jesus fala, não vou orar aqui e o vidro vai ser curado. Sabe por quê? Tá ligado? Você tem que se preparar antes, gente. Se prepara antes. Porque se você se prepara antes, é igual a questão do apelo. Vai ter momento do culto, da dinâmica, que realmente passa o apelo, a gente tem que bate-papo. Mas é fundamental, porque eu já entrei numa igreja que eu estava sedento para ter o apelo e não teve o apelo. Eu particularmente aceitei Jesus após o culto. Pós-culto, né? Quando terminou o culto, eu fui até o pastor e falei, ó, quero aceitar Jesus, porque não foi feito a todo mundo. Mas aceitou. Tem gente consolente, tem gente cansada, não tem? Você é bem dinâmico com esse sono passado, tem cafezinho, não. Então a gente tem que ter esse discernimento. E como é que você adquire discernimento? Buscando, gente. Estudando, lendo livro. Mas eu acho que o pior não é nem você, é a pessoa que não conhece Jesus. Eu acho que o pior é a pessoa que já conheceu Jesus e está no leito do hospital porque ele sabe que quando a gente prova lá fora e a gente já está fazendo o Evangelho, tem 7, a gente está nisso. E é isso aí. Entendeu? A gente vai absorver tudo aquilo. A gente tem que estar preparado para isso. Preparado. E Jesus, você não coloca Jesus agora dentro na vida de ninguém. Portanto, o que eu estou falando, vai ter lei de no hospital, que você vai lidar com pessoas que são macumbeiras. Vamos lá. Reflita as emoções que tiver percebendo. Faz um feedback. Opa, vamos lá. Como é que estão as emoções nessa passagem aqui, essa semana aqui? Reflita, faz uma autoavaliação. Evite agressividade e timidez. Também nem ser muito agressivo, nem ser muito tímido. Ser comunicativo, falar tudo no tempo certo. Vamos lá. Evite a passividade e a impaciência. Reconheça sua capacidade e limitações. Você é humano e finito. Cristo se fez carne para nos ensinar que não há mal em ser assim. Ao contrário, o mal está em querer ser mais do que isso. Super-homem. Tentação do pastor. Confia na atuação de Deus através da sua influência. 2 Coríntios 12, 9. Tá, acabei de ver meu celular e Vitinho para ler. Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém. Vamos lá, agora algumas orientações aqui estruturais. Vamos aqui, somos uma escola de capelania. Vamos ter um projeto no coração de exercer capelania no Hospital das Feiras. Como é que vai funcionar? Forma uma equipe para orientação de 10 minutos por lei. Por que 10 minutos por lei? Porque ali a gente vai estar lidando com o doente, também a gente não pode ser muito massivo e como é que se fala? A gente tem que ser bem dinâmico e bem objetivo no que a gente vai fazer. Formou uma equipe e vamos lá, ficar 10 minutos em cada lei.
Construa a sua equipe de somente 2 pessoas em visita leiga. Por que tem que ser 2 pessoas e não uma só, gente? Porque a gente sabe que a gente vai estar lidando com pessoas e a gente sabe como é que o mundo espiritual é. Se tem 2 pessoas, normalmente vai ser assim, um homem e uma mulher. Por quê? Para não ter... Porque a gente sabe que o ser humano é complicado. Vai falar que fez alguma coisa e normalmente sempre a enfermeira vai estar no quarto. Não é testemunho do outro, no caso. Isso aí. Sempre o enfermeiro vai estar no quarto. Por quê? Porque, infelizmente, vai ter pessoas que vai querer falar coisa que você não fez. Então, sempre vocês vão querer. 2 em 2. Quando Jesus enviou como? Os discípulos. 2 em 2. 2 em 2. Vocês vão trabalhar em dupla. Vocês vão entrar no leito. E é fundamental que, quando a gente for enviado para estar fazendo esse tipo de serviço, vai ter o que? O grupo de intercessão. A gente vai estar avisando o pastor, fomos em tal hospital, no tal horário, esteja em intercessão. Então vai ter um grupo. Se um grupo não pôde ir naquele dia, naquela visita, aquele grupo vai ficar fazendo o quê? Intercedendo. Isso é fundamental, intercedendo para que as coisas corram bem, venham correr bem naquele local. Somente uma pessoa deve falar. Foram 2, uma pessoa fala, a outra está intercedendo e observando tudo. Ali vocês vão revezar. Uma pessoa fala, conversa, uma pessoa... É bom demais quando você chega no leito, fala de Jesus para aquela pessoa e a pessoa logo nos guarda no cantinho assim. Aí você fala, minha filha, eu sei que é isso. Como é que está com Jesus? Que já falou de Jesus, chorou, já deu a brecha. Eu não estou legal não. Pô, mas você sabe que Jesus tem um plano de salvação na sua vida. Se Ele quiser te tirar desse meio do hospital, Ele pode te tirar, mas Ele tem algo melhor para te dar, que é a sua salvação. Você já tem Jesus na sua vida? A pessoa que chorou logo, ou está afastada, não. Aí você vai falar, e você começa a falar do plano da salvação, mas Ele morreu na cruz para você, Ele te ama, Ele tem planos melhores para a sua vida, Ele tem isso que você está passando, é momentâneo, você não pode falar. Eu já falei isso, já cometi muito isso, que Jesus vai curar, e se não for a vontade de Jesus, mas eu posso falar para você que a vontade de Jesus na sua vida é bem melhor. Você quer aceitar esse Jesus? Aí a pessoa fala, quer. Então repita comigo, confessa a Jesus, peça perdão dos seus pecados, e fala. E tem pessoas que, quando você tem um grau de intimidade maior, de estar visitando, e você aceita ser batizado, aceita. E você bebe um copinho de água, como existe no Evangelho, eu te batizo, tudo com o consenso da enfermeira, porque quando o espiritual está ali no quarto, gente, as coisas foi. A gente já fez isso, não fez, Ana Paula? Já fizemos isso no asilo, já fizemos uma sotinha no hospital, e passando depois em outros leitos do hospital. Você viu como é que foi bom falar de Jesus em outros leitos do hospital? Se deixasse, até os enfermeiros, se deixasse, não ia embora do hospital. Aí, no asilo, aí você pega um copo com te batiza no nome do Pai, do Espírito Santo. Aquela pessoa confessou com o coração. Que condenação há para aquela pessoa? Quem vai condenar aquela pessoa? É top demais. Ó, vou dar um exemplo aqui. O pai da Fernanda, inconsciente. Fernanda, do Ministério Infantil. Quem lembra do pai dela quando estava internado? Eu fui fazer a visita. Não podia tocar, gente. Não pode fazer isso. Você tem que ter discernimento e ser guiado pelo Espírito. E aquele homem estava em coma. Estava entubado. E eu falando de Jesus para ele, peguei na mão dele assim. Falando de Jesus, eu vim aqui fazer uma visita à sua filha para falar de Jesus. A Fernanda falou que estava afastada. Mas eu creio que Jesus me mandou aqui, não foi em vão. Eu creio que você está escutando o que eu estou falando. O senhor está escutando o que eu estou falando ainda? Deixando a pergunta. Isso só quem vai explicar é Deus. Você crê que Jesus é seu Salvador? Você vai falar isso com uma pessoa, a pessoa não vai entender, mas você está ali, quando você vai no Espírito, a coisa vai fluir no Espírito, gente. Igual o Nicolas, que veio a falecer, Nicolas em coma no Nicolas com tumor na cabeça, já não falava, não andava. Aceitou Jesus apertando a mão, aceitou ser batizado apertando a mão. E
foi batizado, na semana seguinte morreu. Entendeu? E tem várias outras experiências, mas vamos focar aqui na capelania, onde eu parei mesmo, qual o tópico? Evitar expressões. Onde está isso aí? Ordenança 24. Página 24. Isso, orientação estrutural, a 440. Evite expressões intensas ou de perplexidade até o que está aqui? Perplexidade Ante a dor. E tragédia e as feridas do corpo da alma da pessoa enferma. O que é isso? Eu cheguei no leito, muito vai acontecer isso, muito com gente de idade com fralda. Você vai olhar e vai ver aquela escala na pessoa. Qual vai ser a sua atitude? Normalmente, meu Deus, que isso? Não, você tem que manter a sua postura ali. Porque isso acontece. Você vai chegar numa semana no leito do hospital, a pessoa está bem. Isso aí, a pessoa está bem. Eu cheguei lá esses dias lá no asilo, lá eu perguntei, não poderia nem falar isso. A dona. Até que eu dancei com ela, Johnny. Esqueci o nome dela. Eu falei, o que houve com ela aqui? Aí ela assim, ela caiu. Como, gente? Eu falei mesmo. Pois já é a terceira pessoa que eu vejo aqui que está com um galo na cabeça, hein? Aí a menina, mas acontece. Mas eu falei, não, me desculpa, eu não estou aqui para julgar não, mas eu tomei aquilo para mim, porque quando você tem amor pelas pessoas, eu vi aquilo, eu falei, caramba, já é terceiro e só galão grandão na cabeça, gente. Tava grande. Aí eu perguntei, elas ficaram meio, mas não foi no meu plantão. Eu falei, não vim falar disso não, deixa isso para lá. Mas você está entendendo? Mas vai ter lugar que você vai chegar no leito que a pessoa pode piorar de um dia para o outro. Então você vai ter que se controlar suas emoções. Lá não consegui controlar não, porque falei, estou dando mole aí. Mas se quando você chega lá, identifica que a pessoa foi agredida, caiu, alguma coisa não teve cuidado devido, a pessoa vem a óbito e você foi testemunha daquela agredida. Você vai relatar para o diretor do hospital, você vai assinar um termo lá que você viu, realmente viu, e tem câmera e você vai relatar, vai entregar isso à diretoria do hospital e vai tocar isso para frente. Você entendeu? Você não pode ser omisso, porque foi negligência. Se você chegar no leito do hospital, boa pergunta, Alexandre, gostei de você já na aula. Se você chegar no leito do hospital e você vê que o paciente está piorando com negligência do atendimento, você vai informar isso para a família vai informar isso à diretoria do hospital e vai colocar para ver o que está acontecendo. Thalita trabalha com isso e sabe do que eu estou falando. Porque, infelizmente, o hospital, rotina, as pessoas vão na rotina no máximo também, no automático, e com coisa mínima, não é, Márcio? Deixa alguém morrer, não é? Se eu estou fazendo uma coisa por amor, se eu escolher aquela profissão, tem que exercer por amor. Oi? Não é só enfermeiro não, né? Mas eu conversei isso já com ele sabe que eu estou falando que eu já conversei. Médico, preguiça, muitas vezes é preguiça, não é, Márcio? Preguiça de médico, gente, de fazer o procedimento correto. Ela trabalha numa casa de repouso. Todo mundo sabe, a fralda, depois que ela fica encharcada, se não trocar, acontece o quê? Você vai esperar ficar assado para a pessoa ficar sentindo dor? Isso aí é imprudência, gente. Mas Deus vai dando sabedoria. Eu cheguei lá só pensei em algumas coisas. Se a gente chegar na vou fazer uma casa de repouso, a pessoa tiver uma fralda, você seguinte, falar com a pessoa responsável, trocar, a gente pode trocar? Você não pode trocar não, eles trocam, mas toda vez que eu falei, a pessoa trocou. Toda vez que eu falei, ela levou no banheiro e trocou. Lá na casa de repouso, teve duas que eu falei, tá urinado aí, tá com. Eles levaram e trocaram. Você tem que fazer isso. Igual se você chegar no leito do hospital, Márcio sabe, tem um momento no banho, e falou que a pessoa já tomou banho, e a pessoa fez fezes, e está fedido, está suja, você vai chamar um enfermeiro, com muito amor e carinho, porque você também vai fazer a capelania para os funcionários, a gente vai fazer falando isso, com muito amor e carinho. Olha só, o paciente Vitor está com a fralda suja, está com mau estado, que você pode fazer. Isso, gente, é o jeito que você fala. Tudo é o jeito que você fala.
Se você fala com um, cara, já quebrei pessoas que já vêm cheias de pedra na mão para você dar um abraço. Cara, é tão top. Quem já viu aquele vídeo de um rapaz com síndrome de Down e um outro normal que joga a garrafa? Quando ele erra a garrafa, o outro vai dar um tapa. Quando o outro vai errar a garrafa, ele vai dar um abraço e um beijo. Cada um dá o que tem, gente. A gente está ali para dar amor. Então você vai dar amor. Então, o jeito que você vai falar para aquela pessoa, você vai conseguir levar aquela pessoa a fazer o que é certo. Porque Jesus nos ensina a fazer o que é certo com amor. A gente faz o que é errado porque a gente quer. Entendeu? Vamos lá. Para a gente não perder muito tempo, está terminando na hora certa. É 1 hora de aula. Evitar a expressão continue, constitua uma equipe de assistentes que visitarão os parentes dos internos em seus lares para a pregação do Evangelho e oração. Essa parte que eu queria trabalhar com vocês, que isso é muito sério. Por quê? Porque eu estou falando que a nossa capelania vai ser diferente. A nossa capelania, pastor, vai ser uma capelania de consolidação. Porque você vai ter que ter um caderno. Você viu? Eu pedi o telefone da moça, já falei com ela, entrei em contato, já marcou a visita. Você está entendendo? E no hospital vai ser a mesma coisa. Você vai pegar um caderninho, você vai pegar o telefone do aquele parente, você já consolidou o paciente. Aquele paciente já aceitou Jesus, você já está visitando ele, você já tem uma intimidade. Você pega o telefone dos parentes, faz uma visita na casa dele. Olha que top. O que faz para fazer as primeiras visitas? Tem que ir no hospital, faz no hospital, forma diretora, porque você não pode, é da lei. Tem visita que o capelão pode entrar e fazer a visita, e tem visita que o parente pede para o capelão ir fazer a visita ao parente. Entendeu? São 2 tipos de visita. Tá, e quando é o parente, você faz o que? Chega lá, informa o nome? Não, o parente vai chegar lá, isso aí, informa o nome, o parente falou, ó, solicitei o capelão Pedro, venha fazer visita com meu pai. Você vai, mas fora isso, tem a visita da capelania pela lei, que você pode ir independente do parente pedir ou não. Mas isso você tem que marcar também. Você tem que Porque explicar, falar com a isso, diretoria e marcar. Diretoria, porque eles têm a organização deles lá. Normalmente é depois do banho, direitinho, aí tem o horário da capelania. Porque um grupo maior vai abranger melhor o hospital. Porque ele não consegue ficar muito tempo em cada leito. Então, se são 20 leitos, 20 capelões, um vai em cada leito. Você está entendendo? E vai fazer um trabalho legal, entendeu? Vamos lá. E essa estruturação aqui, onde eu parei, foi onde? Uma equipe de assistentes de visitação. Isso é fundamental, gente. Faça isso. Pega o telefone dos parentes e tenta fazer uma visita e levar o Evangelho na casa dessa pessoa. Isso é muito bom. Eu gosto muito de fazer isso, ir na casa das pessoas, falar de Jesus e orar na casa das pessoas. Não tem coisa melhor do que falar de Jesus na casa das pessoas. Você vai lá, anota, e além de você levar salvação para quem está no leito, você pode levar salvação para uma família toda. Entendeu? Através de um paciente que te deu acesso e você falou de Jesus. Está gostando, Camila, da primeira aula? Está entendendo? Está gostando? Lembrou do meu pai. Lembrou do seu pai, né? Você viu como é que foi lá? Isso é um trabalho do capelão, Camila. Aquilo lá que a gente fez. Não, engraçado é que eu ficava perguntando pra você, Pedro, tá arrumado. O que eu podia fazer? Pedro, tá pior. E foi. Tá pior do que a gente viu no segundo oração. É complicado. Vamos lá. Constitua uma equipe de oração sistemática na igreja. Ou em uma casa com a ciência do pastor, com a ciência do pastor. O que é isso? Por que eu falei isso? Fazer um grupo de intercessão. Se um grupo hoje for visitar, vamos lá, vai a Carla, Sueli, Suzana, Camila, Sueli, foi visitar um hospital. 4 não foi, mas vocês sabem que eles foram visitar. O que vocês vão fazer? Montar intercessão, para que elas tenham o serviço dela lá feito com excelência, para que o céu venha a ser ali e ela venha cumprir o propósito naquele lugar. Porque a oração e intercessão, primeiro, ela vai embaixo do envio. Ninguém vai fazer nada sem embaixo do envio aqui. Todo mundo aqui tem pastor, sim ou não? Você vai informar seu pastor quando você for fazer uma visita em algum lugar. Entendeu?
Vamos lá. E aquilo que eu te falei, levar o caderno de oração e formar a equipe de intercessão. Faça uma reunião periódica com toda a equipe de visitadores para compartilhar O anterior, e oração. Foi o anterior? Construa uma equipe de oração no sistema. Eu já li no início, não? Já li. Agora esse, faça uma reunião periódica com toda a sua equipe de visitadores para compartilhar e orar. O que é isso? Fazer uma reunião periódica, isso eu aprendi lá nesse primeiro curso, e eu fiz com o pastor João. Quando você faz uma reunião e vê como é que está andando as coisas, para você não fazer nada de qualquer jeito. Não faça nunca nada para Deus de qualquer jeito. Vamos ver o que a gente pode sempre melhorar. Isso é top demais. Como é que foi lá? Como é que a gente pode melhorar o serviço naquele lugar? Como é que eu posso fazer para ter um serviço cada dia mais de excelência naquele lugar? Onde eu errei? Sempre fala assim, onde eu errei? Onde eu posso melhorar? E isso é para a nossa vida de particular também. Onde eu posso melhorar? Eu posso melhorar em muitas áreas da minha vida. Quem pode melhorar em alguma coisa, levanta a mão. Graças a Deus, ninguém é perfeito, né? Perfeito é só Cristo, né? Então a gente sempre precisa melhorar. Então faça essas reuniões periódicas, faz um grupo de oração e vamos lá. E aí, o que a gente pode melhorar naquele hospital? E aí, naquele leito, como é que foi? Um exemplo, Carla não foi muito recebida muito bem naquele leito. Pô, não fui muito recebida bem naquele leito. Troca, em vez de Carla ir naquele leito, vai uma outra pessoa e faz o teste. Aí aquela outra pessoa foi bem recebida pelaquela pessoa. Amém? O propósito, gente, não é quantidade, mas sim qualidade. As pessoas confundem com quantidade, igual a igreja. Cheia, amém, vai acontecer. Mas a qualidade é a salvação. Se você for em 3 leitos, passou em 30, 3 leitos, você teve êxito de pessoas aceitarem Jesus, pessoas se abrirem, você fizer um serviço bem feito, está top. Você não pode se frustrar. Entendeu? Vamos lá. Tire um tempo por mês para visitar o diretor-geral do estabelecimento e orar brevemente com ele por sua gestão, família e pessoal. O que é isso? Quem é o responsável do hospital? Ele já te deu acesso para entrar. Vamos orar para a sua família. Nem sempre ele vai querer, mas isso aqui que eu vou falar é chave. Você saber conversar, você ter... Quem é carismático, gente? Vocês sabem o que eu estou falando. Quem é carismático tira leite de pedra. Você em falar, conversar, ganhar a pessoa no amor, você consegue. Aquele cara que é incrédulo, ranzinza, quando você vê ele já está te pedindo oração. Aí você sabe, pô, eu vou tirar um tempo para orar justamente para o responsável do hospital, sua família, entendeu? E isso Deus vai lhes dando direcionamento. Vamos lá. Orientação de prática para o treinamento dos visitadores. Realize o curso intensivo ou regular, dando visão correta e ampla do Ministério Hospitalar. Objetivo: pessoas, visitador, conscientização da visão do Reino de Deus. O treinamento deverá conter os seguintes itens: conhecimentos da realidade do hospital, visão geral. O que é isso? Você ter uma visão geral. Você estabeleceu a capelania naquele hospital, você vai ter que ter uma visão geral como aquele hospital funciona. Você vai ter que ter isso registrado, anotado, você vai ter isso na sua cabeça, porque você tem que entender como é que aquele hospital, como é que é o fluxo do hospital. Você precisa saber isso. E o seu acesso ao hospital. Em linhas gerais, o aspecto mais importante no seu contato com os funcionários do hospital é a cortesia, a diplomacia, o consenso, recorrer à lei somente em último caso. Isso a gente falou na primeira aula. A carteirada você nunca vai dar, porque é lei. Eu posso chegar aqui, é lei, perante a lei, eu posso entrar nesse hospital, porque tem uma lei que permite o capelão entrar naquele hospital. Mas é melhor você entrar naquele hospital, sabe como? Pelo amor, pela amizade que você fez com os funcionários. A lei vai te matar ali, você vai entrar uma vez só. Mas a amizade que você fez com aqueles funcionários
ganhou, consolidou, falou de Jesus. Eu falei para vocês, eu fui ali, olha como é que Deus fala e você tem que ser guiado pelo Espírito. Eu poderia estar queimando uma etapa desse curso de capelania e até na minha vida, porque assim que eu me formei, eu falei, pô, vou lá naquele hospital e fui sozinho. E conversei com a diretora. Aí a diretora falou assim, minha professora, não, ele pode entrar porque é lei. Eu falei, opa, não quero entrar pela lei não. Se a senhora permitir, eu vou entrar. Não, você pode entrar sim. E eu não quero só falar de capelania para os pacientes, não, quero falar de Jesus para vocês. E quem estava afastado? A menina do balcão que falou que pô, eu escuto o culto da sua igreja aqui do hospital. Sabia que dá para escutar o culto? Agora acho que fechou ali, talvez não dá para ir tanto. Ela escutava lá? Não, ela escutava quando a gente era lá do lado, da outra. Eu escutava os louvor aqui e aquilo queimava no meu coração porque eu era afastado. Então, opa, falei, opa, aqui é tranquilo. Porque ela falou, não é lei. Eu falei, não, pela lei eu não quero entrar não. Você permite eu entrar? Ela falou, não permite, tem um dia tal, volta aqui que a gente acerta e conversa. Aí o que Deus falou comigo? Não vai antes de você falar com o seu pastor, formar, pegar o direcionamento e fazer o que eu estou fazendo hoje aqui. Porque conforme eu falei, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E com uma turma de capelania é bem melhor para a gente estar fazendo as coisas, amém? Amém. Vamos lá. Com o paciente ou alguém próximo dele solicita a visita pastoral. Isso pode acontecer a partir do momento que você começar a ter uma intimidade, começando falando com as pessoas. Tudo que é bom a pessoa quer, aí vai pedir a visita pastoral. Muitas das vezes o pastor vai te enviar, você mesmo vai lá fazer essa visita. O ministro dirige a recepção com a carteirinha de identificação apropriada. Isso aqui é quando você chegar. Você vai chegar com a sua identidade, sua carteirinha, e só vai mostrar no primeiro momento. Porque você tem que mostrar, tem que apresentar a carteirinha. E você vai e fala. Aqui já tem gente que é capelão e tem a carteirinha, né? A carteirinha que vocês são igual a minha, essa aqui? É. Desse jeito? Com foto? Na verdade, a gente é cartão. Ah, de vocês é cartão, tem cartão, né? Top, essa é melhor. Tem umas que são uma carteira, que é um brasão. Sim, vem no seu não vou usar não, tá? É, porque é autoridade, você não, quer ser. Não é bom usar não. A minha mãe tinha e já quase deu para minha mãe. Não é bom ficar usando. Aquilo ali parece, militar. Você chega lá, dá a carteirada. Não dá certo não. Sabe qual a carteirada que você vai dar? A minha mãe era vinho. Isso, é isso mesmo. Sabe qual a carteirada que você vai dar? Jesus te ama, posso te dar um abraço? Essa é a sua carteirada. Não faz essa carteirada. Jesus te ama, posso te dar um abraço. Acabou. Você ganhou o coração da pessoa. Oi? Essa carteirinha, a gente tem algum benefício? Tem. Vou falar qual é o seu benefício. Porque tem gente que acha que tem, porque pessoas querem fazer para falar que tem a carteirinha. O benefício que a gente tem é falar de Jesus. Porque tem gente que quer fazer Não, tipo eu assim. sei, mas fora isso tem algum benefício pra gente? Olha, eu vou levar a minha lá, hein? Tem desconto na saída do jogo. Tem gente que fala que esse carteirinha de capelania, porque o capelão ele faz, como é que se fala? Funeral, essas coisas. E tem gente que é chamado que exerce realmente essa profissão de capelão, que é onde eu vou entrar na capelania escolar, que vai ser a última aula. Tem uns que falaram que não faz, mas quem faz casamento é juiz de paz, gente. E pastor. Entendeu? Eu não, quando falar isso para mim, onde eu aprendi, eu falo, não faz isso. Mas fala que você pode ser um capelão contratado para trabalhar numa escola. Fazer a capelania escolar. Como assim? Você vai estar naquela escola, tem um inspetor da escola, mas você vai lidar com os jovens daquele colégio, você vai ter a função de entender aquele ambiente do cotidiano, você sabe como é que é jovem, né? Seria um estudo bíblico, será? Não é um estudo bíblico, como é que você vai iniciar? Você vai ter lá na escola das crianças tem a aula bíblica, será que é para o capelão? Deve ser, né? Não, porque o colégio
uma parte da capelania escolar, ele vai ser tipo um amigo do jovem. O jovem não quer ter amigo com um adulto. Ele vai ser aquele cara carismático que vai trazer o jovem para perto e entender o que está passando na vida do jovem. Algumas coisas ele vai conseguir resolver, outras ele vai ter que passar para a diretoria e outra para o responsável. Coisa séria, ele vai ter que passar para frente. Coisa que ele vê que ele vai resolver, ele resolve porque vai ganhar cada dia mais aquele jovem. Vai incentivar o jovem a cada dia querer mais estudar, se interessar. Você vai ver um jovem que está se desviando, querendo usar droga. Você vai fazer o quê? Com um bom cristão? Vem cá, se o seu amigo for isso aí, isso não é onda não. E isso a gente vai falar na capelania escolar. E capelania escolar é uma profissão, entendeu? Mas a nossa aqui, o nosso benefício vai ser gastar a nossa sala de sapato, gastar cartão de passagem para ir em lugar longe, para falar de Jesus. Passa pela frente não. Passa pela frente não, vai ter que pagar passagem. Mais alguma pergunta aí de benefício? Vou mandar todo mundo lá para o INSS lá fazer perícia. Vamos lá, para a gente não perder o foco aqui. Caso seja bloqueado o seu acesso, recorra à assistência social e à direção administrativa e apresente novamente a sua carteira de identificação. Vamos falar isso aqui, vai ser muito difícil acontecer, só vai acontecer se você tiver uma má conduta. Mas a carteirinha que a nossa igreja vai fornecer para vocês, vai ter 2 anos de validade e vai ter um telefone de contato para que, se você for fazer uma visita e tiver alguma reclamação sua, lógico, vai ter o capelão responsável que vai averiguar o caso e realmente, se você tiver feito algo de errado, infelizmente, sua carteira não vai ser renovada, porque o serviço tem que ter credibilidade, tem que ser sério. Então, Pedro, aproveitando esse gancho, tem a possibilidade da carteira da pessoa ser suspensa? Tem, suspensa. Dependendo do que... Tem, lógico que tem. Porque, vamos lá, o diretor do hospital familiar fez uma reclamação, a gente vai averiguar, vai levantar, a gente tem que ser igualzinho a sabedoria de Salomão. Sempre é bom você escutar os 2 lados da história, isso tudo na nossa vida. Escutar os 2 lados. A pessoa vai falar e a outra pessoa vai falar. Mas sendo que no hospital tem câmera, tem tudo direitinho, o diretor, se um diretor fazer uma reclamação sua, você não vai poder a gente averiguar o caso, você não vai exercer capelania naquele hospital, porque a gente viu que foi uma coisa que ele levou para o pessoal. Mas se for um erro grave do capelão, com o paciente ou com o familiar, um ato de ignorância, um ato que não procede, que vocês estão tendo justamente a apostila para ter conhecimento como proceder, infelizmente a gente vai ter que cancelar a carteirinha. É igual a habilitação, não leva ponto, não perde a habilitação? Ah, mas aí se ficar, tipo assim, se tiver um aqui você acabou de falar do hospital, o diretor do hospital, com um capelão, aí tipo, ele não exerce mais a função naquele local, até sair esse processo aí de vocês reverem se vai ser averiguar o que o capelão cometeu lá, entendeu? Não, mas é que você não está me entendendo. Aí dentro desse período ele não vai poder exercer essa função, porque o pessoal vai continuar exercendo a função. Ele vai ficar desse não, tempo. de cara, quando a gente souber a história, é sempre bom você se auto-examinar e dar um tempo, entendeu? Mas a examinação vai vir de todo o pessoal e vai lá. Tipo assim, se for, dependendo do meu caso. Se for no meu caso, eu estou me examinando. Então, por mim, eu sou cristão, eu não vou fazer besteira. Se eu estou falando que aconteceu e a pessoa que me acusou vai acusar também. Então, por isso que eu estou te perguntando. Não, naquele hospital lá não. Naquele hospital você não vai ficar fazendo capelania. Então, isso que eu estou te perguntando. Lá, eu falei, naquele lá não. A gente vai averiguar o caso e vai acompanhar o capelão. Vai ter sempre um capelão-chefe. E ele vai fazer a dupla com você e vai ver como é que você procede. Porque, gente, não passa na minha cabeça. Eu estou fazendo um negócio que eu não vou ganhar dinheiro, não vou ganhar nada e vou fazer coisa de qualquer jeito errado. Se eu estou fazendo, eu vou fazer por amor, então eu vou fazer certo. Mas pior que acontece. Tem gente que é sem noção. Dois juntos. Vai ter 2 juntos. O problema é que muitas vezes as pessoas fazem isso para poder ganhar status. Mas é o que eu faço.
Aí vai ganhar. Não, e você tocou onde eu quis falar, por isso que eu falei. Novamente aqui, se estiver fazendo aqui para ganhar status, vai ganhar status, só vai ganhar curtida, mas a gente tem que fazer aqui para entender o que está vendo é Deus. Deus que está vendo. Jesus que está vendo o que você está fazendo. Eu gosto muito de usar o exemplo de Davi. Quem viu Davi lutar com o leão? Deus. É Deus que vai te ver. Fala, Cadu. Eu estou aqui falando comigo mesmo. Que status eu vou ganhar sendo capelão? Eu vou ganhar doença, eu vou ganhar apontamento, eu vou ganhar dedo na cara, cuspe, provocação. É isso que eu vou ganhar. A mesma coisa que Cristo ganhou. É isso que o povo não quer entender hoje na igreja. Agora vamos trazer um ambiente de igreja. Hoje a pessoa só quer estudar na igreja coisa que vai confortar. O cristianismo não é isso não. Estou lendo um livro aí, muito bom, que é daquela música Ele, eu escolho o deserto. É top o Ministério de João Batista. Nem esse livro. Você gosta não vou cantar não. Então, é isso que você vai levar, e é isso que o pessoal não quer entender. Acha que evangelho é só ganhar, é só ir. Não é isso não, gente. É gastar a vida mesmo. É perder, é abrir mão do seu sábado, é abrir mão da sua terça-feira, é abrir mão, é tomar a sua cruz e ir seguir, mas ninguém quer fazer isso não. É você botar dinheiro no seu bolso, pagar passagem para ir num lugar longe, entendeu? Oi? Livro? Você leu o livro? Está lendo o livro? Não é bom? Vendo? Eu escolho o deserto. Eu não sou muito bom de cabeça não, vou botar a foto do livro no grupo. Eu tenho um livro, vou botar a foto dele no grupo. Vamos lá, para a gente não fugir. Então, entendeu? É isso que a gente vai ganhar, Cadu. É doença, é cuspida, é ingratidão. É isso que a gente vai ganhar. O cristão vai ganhar isso aí. E se dê por satisfeito. Sabe por quê? Porque seu papel aqui é propagar o reino de Deus. Infelizmente, tem uma teoria da prosperidade aí. Aqui a gente vai falar que a gente não tem que tocar a emoção de ninguém. Mas tem uma teoria da prosperidade. Presta atenção aqui, gente. Tem uma teoria da prosperidade que está sendo falada aí que se você não ganhar, não conseguir, porque você não tem Deus, e não é bem assim. Vamos lá, onde eu parei? Veja aqui. Paulo fala justamente a respeito disso. Ele fala que não devemos fazer para o homem, lá em Colossenses, fazer de todo o coração para Deus. Infelizmente, em muitos lugares, não só se tratando de igreja, capelania, etc., mas em muitos lugares as pessoas querem fazer para homens. Paulo alfineta logo e marcar uma faixa de todo o teu coração para Deus. Deus está vendo, é o homem. Isso aí, a gente tem que ter nosso coração circuncidado e entender que a gente tem que fazer para Deus. Onde eu parei, gente? Perdão. 4. Apenas em último caso, o ministro deverá solicitar o auxílio das autoridades para exigir o cumprimento da lei. Eu vou pular isso aqui, porque isso aqui a gente já falamos já. A primeira aula. Agora aqui eu vou passar dever de casa para vocês. Vocês vão estar lendo aqui, que são versículos bíblicos para a gente, para aplicação. Vamos lá, pular para a página 27. Oi? Vou acabar já. Está cansado, todo mundo cansado, não está? Então eu vou até 11. Vamos lá, vamos lá, vou acabar daqui a pouco, vou acabar. Devemos demonstrar ao paciente através de que falamos que a palavra de Deus é viva, sendo assim, a nossa atitude ao transmiti-la dará prova estou lá embaixo, na página 27, da preciosidade que temos em mãos. Com os lábios declararei todo o juízo da tua boca. Salmo 119:13. Sugestão: não afogar o paciente com vários textos,
Um versículo será suficiente. Não adianta eu chegar com o paciente e querer ler a Bíblia toda para ele. Por isso que aqui eu vou dar um dever de casa para vocês, que está na página 28, 29 e 30, para vocês estarem em casa. E a gente vai voltar na próxima aula, na página 35. Vamos voltar na página 33, tá bom? Até a página 32 é dever de casa, tá bom? Porque vai falar de alguns versículos bíblicos para vocês lerem. Por isso que é bom ter a leitura diária, quando você chegar no leito de hospital e saber o que você vai falar para o paciente. 28 a 32. Isso, 32. Vou passar outra aqui, para a gente entrar na capelania escolar na próxima aula. Está bem resumido, gente. Tem outro deverzinho de casa aqui para vocês. Vocês têm que ler a apostila em casa. O que eu vou falar e da 38 ao 46, vocês também leem em casa também. Anota aí, 38 ao 46. Eu vou falar do 46 em diante. Do 36 ao 45. 38 a 46. 38 ao 46. Então, vou falar do 47 em diante, tá bom? Eu vou entrar na capelania escolar. Tá bom? Vamos entrar nessa parte da aula de capelania escolar. Lerem a apostila, tirem dúvidas, entendeu? Façam pesquisa. Vou botar a foto do livro lá. Que algumas pessoas já estão lendo o livro. É bom a gente ter costume de ter uma... Eu estou tendo isso, cara, é difícil ter uma outra literatura para ler além da Bíblia, entendeu? Não é fácil, mas a gente tem que ter esse costume.